sou a Francisca Carolina e eu vou falar um pouco sobre o problema da parada. A definição do problema da parada, né, consiste em determinar que para um programa de computador ou qualquer uma entrada que não é necessariamente definida, determinar se o programa ele vai parar em um determinado momento ou se ele pode executar em um loop infinito, né? Ou seja, acabar ali consistindo em computar infinitas vezes. Alan Turing, em 1936, né, foi quem provou que não existe um algoritmo geral que possa resolver o problema da parada para todos os possíveis programas e entradas, já que isso consiste em um problema onde tenta definir se algum programa, né, ele vai parar ou não em algum momento para indefinidas entradas possíveis a esse programa. Né? E, em outras palavras, é impossível criar um programa que sempre determina corretamente se ele irá parar ou não. Então, a gente tem um exemplo aqui que ele fala, né, que existe um programa que verifica se um número ele é primo. Se ele for primo, ele para. Se ele não for, ele vai continuar tentando as divisões até determinar se ele é primo ou não, né? E para alguns números, obviamente, vai ser fácil determinar, mas em outros casos, para números grandes, já não vai ser devido à questão que se torna computacionalmente custoso, né? Determinar isso se for um número muito grande, por exemplo. Então, a gente tem aqui uma analogia do labirinto, onde o programa ele pode ser uma pessoa tentando sair de um labirinto e a entrada é o ponto de partida. Então, o problema da parada iria determinar se a pessoa ela consegue encontrar a saída, né? Não importa o labirinto em que ela esteja. Né? Aí, o porquê que esse problema da parada ele é importante? Ele é crucial na teoria da computação, né? Visto que na teoria da computação devido ao papel fundamental no quesito de revelar as limitações do que é possível computar ou não. Então, a gente cita aqui, na verdade, a questão de demarcar os limites da computação algorítmica, né, onde o problema da parada ele demonstra que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, né? Ou seja, há um limite ali estabelecido do que computadores e algoritmos podem realizar ou não. Né? Não importa se o hardware, se o software é avançado, existem problemas que não podem ser resolvidos. A gente cita também que impacta a verificação e o design de programas e linguagens, onde essa questão da indecibilidade, ela implica que não podemos garantir automaticamente que um programa ele está livre de erro ou não. E na questão do design, né, que exige-se que sejam criadas abordagens, né, mais pragmáticas, que não necessariamente vão resolver o problema da parada, mas lidar com casos específicos. Né? Serve como base para outros resultados de indecibilidade, que foi mais ou menos o que eu falei anteriormente, que ele pode ser usado como referência para provar que outros problemas são indecidíveis. Né? Possui relevância filosófica, no sentido de que levanta questões onde há aquela pergunta do que é possível saber e prever em sistemas computacionais, e também inspirou o desenvolvimento de técnicas práticas de análise de algoritmo, né, que embora não possamos resolver o problema da parada de forma geral, ele motivou a questão de ferramentas, de criação de métodos e ferramentas para analisar programas em cenários mais específicos. Nós temos aqui a questão da decibilidade, né? Que um problema ele vai ser considerado decidível se existe um algoritmo, ou seja, uma máquina de Turing, que para qualquer entrada possível ele produz uma resposta em tempo finito, né? E as respostas podem ser de aceitação, se a entrada ela satisfaz a condição do problema, ou rejeição, se ela não satisfaz a condição. Né? Já a indecibilidade é considerado aquele caso em que não existe um algoritmo que possa resolvê-lo para todas as entradas possíveis. Né? Isso significa que
que para pelo menos uma entrada, o problema do algoritmo, na verdade, ele pode não parar, né, entrar em um loop infinito, ou seja, nunca produzir uma resposta, ou então ele pode produzir uma resposta errada, no caso, uma resposta incorreta. Já a indecibilidade no problema da parada, né, nós temos que determinar se um programa M, né, com uma entrada de cadeias W, irá parar ou então entrar em um loop infinito. Então, nós temos uma suposição, né, onde nós temos aí uma hipótese, né, o H representando M, que seria a máquina, e uma entrada de cadeia, e ele aceita se para essa máquina e essa cadeia se há uma parada, e rejeita-se para essa máquina e cadeia, né, ao caso de entrar em loop. Aí, na construção do programa paradoxal, né, nós temos uma nova máquina D, onde essa máquina sobre a entrada M, né, que representa a máquina M, nós temos o caso em que ele vai executar H sobre a máquina M, né, e sua cadeia. E nós temos aqui que se H MM aceita, né, então significa que DM vai entrar em loop. E se ela rejeita, significa que a máquina DM ela vai parar. Em outras palavras, né, se essa máquina M ela não aceita a representação de cadeia dessa máquina, a hipótese vai rejeitar e no fim né, vai ocorrer a aceitação, né? DM vai aceitar. Porque aí nós temos aqui, né, que ocorre usando contradição, né? O que acontece quando executamos essa máquina, que diz que para essa entrada D, né, de máquina, ela para. Se ela para, então significa que a hipótese anterior deveria ter rejeitado, né? O que significa que no final D não para e ocorre a contradição. E o mesmo pro seguinte. Porque o problema da parada é indecidível. Ele é indecidível porque tem a questão de que não existe um algoritmo geral que ele possa ser capaz de determinar que para todos os programas possíveis e entradas possíveis, esse programa ele irá parar ou então entrar em um loop infinito. E as implicações do problema da parada, nós temos aqui que ele destaca as limitações da computação, né, e a existência de que há problemas que não são solucionáveis e que existem problemas indecidíveis que nenhum algoritmo pode receber, né, e que também o problema da parada ele impulsiona, explora e busca novos insights, né, ou seja, busca novos métodos, novas maneiras de solucionar esses problemas. E que é impossível garantir que um algoritmo seja otimizado para todas as entradas. Em algumas vezes ele torna-se custoso se as entradas forem grandes, e que em vez de tentar solucionar o problema da parada, pode-se haver a busca por métodos de análise e otimização, né, de outras formas, e que a indecibilidade do problema da parada ele tem implicações em áreas como a lógica matemática, né, que entra no caso de que há problemas matemáticos também que não podem ser resolvidos, porque não conseguimos determinar se certos programas vão terminar. Primeiro, tem a questão de que há entradas muito grandes ou complexas, né? Então, para certos programas, como aqueles que verificam, por exemplo, se o número é primo ou não, eles interam sobre grandes conjuntos de dados, ou seja, quanto maior o número, pode ser mais custoso determinar isso. Tem a questão da lógica interna do programa, onde pode conter interações e loops que dependem de outras condições que podem ser difíceis de prever ou não. E tem a indecibilidade intrínseca, né, que existem situações em que a decisão sobre a determinação do programa é impossível de ser resolvida para todas as entradas possíveis, o que nos impede de garantir a análise universal, né? Isso é a minha apresentação sobre o problema da parada.